Fran, perfeito. Aí, gente, a gente também já tem um e-mail do conselho, com senha, drive, tudo, né, já abri, e aí a gente está alimentando, né, tudo que a gente tem de memória do conselho. Obrigada, autorizado, viu? A Fran está comunicando aí que está iniciando a gravação, tá? Iniciou, Fran? Ótimo, então gente, boa tarde, né, mais uma vez, as nossas pautas de hoje, a leitura, né, e a aprovação da ata do nosso primeiro encontro, né, a outra pauta é a eleição suplementar do conselho e a organização aí para a construção do regimento, tá bom? Eu vou iniciar aqui com e também queria comunicar que já criamos o e-mail, viu, do conselho, e nós vamos alimentar esse e-mail e o drive desse e-mail com tudo que a gente tiver de memória, as leis anteriores, o que a gente tiver, a gente vai colocar lá, tá? E aí, logo depois dessa reunião, aí eu já compartilho a senha com a Fran, com o Milonga, né, que são o secretária e o secretário suplente desse do e-mail e do drive, tá bom? Aí a gente pode abrir uma pasta lá, porque aí vocês têm acesso à visualização de tudo e deixa outra como backup, que é mais ou menos assim que a gente faz nos outros conselhos. A gente tem o e-mail, abre para visualização de todos os documentos que tem lá e cria uma outra pasta com os mesmos documentos, tá? Pois é isso. Aí na sequência, eu já compartilho também com a Fran. A gente até tentou marcar uma reunião, eu, Hélio Milongo, para tratar de algumas questões de organização do conselho, mas não foi possível, né? As agendas deles, as minhas também, mas nós iremos ter esse momento. Eu vou iniciar a leitura da ata. Aos 14 dias do mês de outubro de 2024, às 19h28, a presidenta Simone Rodrigues Passo iniciou na Casa da Cultura de Sobral a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral, onde foi apresentada as pautas do primeiro encontro, a leitura da ata de posse dos conselheiros e conselheiras eleitos e eleitas, pensar a eleição suplementar, a escolha do secretário-geral e suplente para compor a presidência do Conselho e montar uma frente para pensar a construção do regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral. Estiveram presentes até o momento 20 pessoas, entre conselheiros e não conselheiras, às 19h33. Simone faz a leitura da ata do dia 12/9, que diz respeito à posse dos conselheiros e conselheiras representantes das políticas culturais do município. Emerson Milonga pergunta se há possibilidade da criação de um e-mail institucional. Simone Passo registra a ata e conselheiro da música está presente, e registra também a posse dos conselheiros Denis Melo, Nilmar Nascimento Duarte e Emerson de Melo Freitas. Durante a reunião, foi pautado também a necessidade da eleição para o conselheiro titular e suplentes representantes das culturas LGBTQIAPN+, e suplentes não eleitos durante a primeira chamada do processo eleitoral, como, por exemplo, na cadeira da música. Como encaminhamento, os cuidados com os trâmites da execução do documento e dos processos. Também foi pontuado que as cadeiras sem suplentes podem ser regidas mesmo sem suplente e que a eleição da cadeira da cultura LGBTQIAPN+, será do dia 21 a 28 de outubro. Na reunião também teve como pauta a eleição do secretário-geral e do suplente do Conselho, e secretário suplente. Simone Passo perguntou quem se candidata a ser secretário-geral do Conselho e seu respectivo suplente. Na ocasião, Fran Nascimento se candidatou a secretário-geral do Conselho e Emerson de Mello se candidatou a suplente. E todos os presentes concordaram e aceitaram. Vencida esta pauta, segue para a pauta seguinte, que foi sobre a criação do grupo de trabalho para a construção do regimento interno, e foi feita a leitura do regimento que já existe para possíveis ajustes. No parágrafo 4º, artigo 1, concordou-se com a alteração da redação e a revisitação na leitura e estudo da lei e da leitura do regimento interno do Conselho de Itapipoca. Concluiu-se deliberando que haverá um encontro extraordinário para a construção do regime interno do Conselho. Foi aberto um momento para informes gerais e falado sobre a rede social do Conselho e seu processo de construção. Fran Nascimento pede pauta para falar sobre algumas perguntas feitas pelo Fórum de Agentes Culturais de Sobral, FACS, e diz que está falando sobre o fórum em nome do mesmo. Questões levantadas
o que aconteceu com os editais da Cultura Viva, o saldo remanescente da PENAB e da LPG, resultado dos editais previstos pela Secult. O próximo edital vai ser em forma de prêmio ou não, isso vai ser comunicado ou não, o conselho foi instituído por decreto ou lei, se ele tivesse constituído por decreto, quais os modos operandi disso, há possibilidade de articular uma reunião com a nova gestão, o conselho está encabeçando a reunião, o conselho solicita a reunião e o fórum participa da reunião para engajar nas pautas propostas, qual o prazo previsto para a reforma do Teatro São João, publicização das reuniões do Conselho, documentar as reuniões e a possibilidade da construção do Plano Municipal de Cultura ser instituído nessa gestão. Respondendo aos questionamentos, e sem mais para este momento, a presidência do Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral finalizou a reunião agradecendo aos presentes, pactuando a continuidade dos encontros do grupo de trabalho para a construção do regimento interno, em anexo desta ata. Segue a frequência assinada por todos os presentes. Eu vou colocar a ata lá no grupo, tá, gente? E aí a gente pode assinar, marcar, né? Vocês podem também colocar aí, a partir da leitura, os pontos que vocês querem que corrijam, podem colocar logo lá no chat, tá? Ou falar mesmo que a gente pode abrir a pauta agora, e aí como a Fran está gravando, aí tá tranquilo aqui, aí a gente consegue depois já fazer as correções necessárias, tá? Vou deixar vocês aí à vontade para colocar as questões que vocês querem que corrijam. A Gessi já está colocando lá no grupo, tá? Gente, alguém tem alguma coisa a colocar a respeito da ata, para a gente seguir? Gente, eu preciso que vocês se manifestem, né, para a gente poder seguir. Pronto. A Fran está colocando que não tem nenhuma observação. Os presentes. Isabel, você pode só abrir o microfone e dizer, acho que é importante, porque a gente está, como está sendo gravado também, que vocês se manifestem. Eu vou perguntar aqui, concordam com a aprovação da ata? Tranquilo, Isabel, mas a Fran disse que está registrando o chat também, viu? Mas eu vou ver aqui. Seu Nilmar, você concorda com a ata? Alguma observação?
Seu Nimar, seu microfone está desligado. Seu microfone. Pronto, concordo, viu? Obrigada, seu Nimar. Tá legal. Tá dando problema aqui no celular. Gente, a gente pode seguir para conversar sobre a eleição suplementar? Sim. Sim. Pois vamos lá. Só para a gente recapitular. Nós fizemos o primeiro processo, né, lançamos o edital. No dia da nosso primeiro encontro, né, da primeira reunião ordinária, a gente pactuou uma data para lançar esse edital e o compromisso de que os conselheiros, né, iriam auxiliar aí na articulação, né, para essa nova eleição. E aí não foi possível na data, né, que a gente pactuou, que inclusive está na ata, porque a gente precisava lançar o edital de novo. Na verdade, mesmo sendo uma eleição suplementar, a gente precisava lançar todo o processo de novo, publicar edital, abrir oportunidade no mapa, tudo isso, né? E só agora, na derradeira semana, a gente conseguiu articular tudo isso, tá? Mas aí tá desde semana passada, a eleição, né, a inscrição, e as cadeiras são as seguintes. A única cadeira que tem vacância de titular é a cadeira LGBTQIAPN+, tá? Essa cadeira, a gente precisa de uma pessoa que se candidate para titular e suplente, certo? Essa aqui é titular e suplente. As demais cadeiras que eu vou falar aqui são só suplências, nós já temos os titulares. Música, nós já temos titular, só suplência. Suplência de artes visuais e audiovisual. Suplência de culturas periféricas de rua e suplência de cultura tradicionais e populares. Então, a gente precisa de que, nesse momento? Que as pessoas se candidatem para essas vagas e que a gente também inscreva as pessoas para votar. Então, a gente tinha que pactuar aqui como é que a gente pode fazer. Até o presente momento, a gente não tem inscrições ainda, né, para nenhuma dessas cadeiras, seja suplência ou seja a cadeira de titular, né, que eu disse aqui. E lá no mapa, quem já se inscreveu para votar na eleição passada, a gente consegue aproveitar para votar nessa. Não é isso, assim? Está dessa forma lá, né, na chamada. De qualquer forma, vai ser aberto para que a pessoa consiga se inscrever mais de uma vez, porque aí todo mundo pode se inscrever como suplente. Tá bom. Então, a gente precisa fazer essa mobilização. Aí vale lembrar que é o seguinte, que só quem pode votar, por exemplo, na cadeira da música para suplente é quem é da área, porque aqui são as áreas específicas, né? Então, quem pode votar na cadeira da música? Quem consegue comprovar que é da música. E assim segue em todas as outras cadeiras que têm suplência, tá? Então, eu queria ver com vocês quais são as estratégias que a gente pode fazer para a gente dar conta dessa demanda e terminar a gestão, né? Com esse conselho, né, todo empossado. Hoje, eu não sei se já deu certo, se ainda vai dar certo, a Isabel ia gravar um vídeo explicando e convidando, né, as pessoas, está lá na chamada para as candidaturas, né, as inscrições para candidaturas, tanto como eleitor, como candidato mesmo, até sexta, dia 15. E aí eu queria ver com vocês aí a possibilidade da gente prorrogar, mas que a gente não conseguiria prorrogar mais por muito tempo, senão a gente não consegue fechar o processo. Na semana que vem já é 18 de novembro, mais da metade do mês, né? Então, a gente está praticamente com, né, vou pegar dia útil, menos de 30 dias de gestão, praticamente, e aí a gente está precisando entender o que a gente consegue fazer até lá, né?
Esse é o nosso encontro ordinário, mas a gente pode ter outros encontros, né, que é o que eu sugiro, para a gente poder terminar pelo menos o regimento e terminar essa gestão, né, e vocês continuando com a próxima presidência do Conselho, pelo menos com o regimento pronto e todas as cadeiras empossadas. Então, o que vocês me dizem aí, o que a gente pode fazer? Como eu disse, nesse momento nós não temos nenhum candidato inscrito ainda, nem para música, nem para as artes visuais e audiovisual, nem para as culturas periféricas e de rua, nem culturas tradicionais populares e LGBTQIAPN+. O Ed levantou a mão, eu vou abrir aqui a fala para ele, tá, gente? Mas já vou deixar aqui, já disse aqui o que era necessário, e agora ouvir de vocês o que a gente pode fazer e como a gente pode se comprometer para essa eleição funcionar. Olá, pessoal, boa tarde. Me escutam bem? Sim. Sim, Ed. Gente, quero começar, na verdade, me desculpando, assim, pela minha ausência, né, ao longo desses encontros. Os encontros têm sido sempre às segundas-feiras, né, e no horário da noite. Nesse horário eu estou sempre em trabalho. Então, tenho tentado acompanhar aqui as demandas, né, por meio de falas de colegas. E aí, Simone, em função disso, talvez essas questões já estejam até respondidas, né? Mas na data de empossamento do Conselho, nós não tínhamos um suplente das artes visuais. O que aconteceu com esse suplente? Ou precisa de mais um? Assim, não consegui entender essa parte da ausência, né, do suplente em artes visuais. A outra questão é essa indicação, por exemplo, no caso das artes visuais, visualizando assim algumas pessoas que teriam interesse ou que poderiam dispor desse tempo para ingressar nesse conselho, pode ser uma indicação, a gente convida algum nome, essa pessoa se candidata lá, né, pelos processos que são legais aí para essa eleição. Como é que se dá esse ingresso? Perdoe se as perguntas já tenham sido respondidas, né? Ed, não ótimas perguntas e já são indicações de articulação, né? Vou começar pela segunda. Pode sim, viu, Ed? A gente pode indicar, convidar, né? Mas essa pessoa, ela tem que se candidatar e ela tem que ser votada, ela tem que ser escolhida, né? Assim, de forma democrática. E aí a gente lança no mapa, tá? O link já está lá no grupo. A gente coloca de novo, Jessi, você pode só reenviar o link lá no grupo. Jessi vai reenviar o link. Você tem que ir lá no mapa, aí você se inscreve. Por isso que eu estava falando, Ed, que cada cadeira dessa tem que ser uma pessoa da área, né? Porque ela vai representar aquela linguagem, seja como suplente ou seja como titular. Mas isso é fundamental, que vocês dessa cadeira, né, pensem em quem vocês poderiam convencer, porque também é um processo de convencimento, é como você disse, a pessoa tem que dispor de tempo, né, de boa vontade, para participar. E aí, se você tiver esse nome, e você puder articular, inclusive se movimentar lá no nosso grupo do conselho, indicar, né, e dando esses feedbacks, falei com fulano, acho que a gente está precisando trabalhar em torno disso. E não tem, Ed, só tem titular da cadeira de artes visuais mesmo. A gente está abrindo a cadeira de suplente, a gente está abrindo a suplência, certo? Das artes visuais e audiovisual, mas tem titular. Quem você sugeriria, Ed, para a gente fazendo essas articulações? Deixa eu colocar. Das artes visuais, Simone, a gente tem alguns nomes, inclusive eu até falei com essas pessoas, né, que precisavam entender, como eu não estava acompanhando direito o processo, fiquei com medo de dizer alguma coisa que não estava aqui de acordo, né, com as orientações do grupo, com as cotas, porque inicialmente o que eu tinha entendido é que não precisaria essa eleição que você está dizendo que agora precisa, né, passar por todos os trâmites legais, lançamento de edital, todas essas coisas aí. Mas eu havia falado com o Francisco de Souza, né, que é das artes visuais, e com o Anderson Moraes também, sobre a importância de colaborar, né, com esse processo de construção do plano, de estar à frente dessas demandas que virão aí para as artes visuais, né, depois dessa criação do conselho.
Então, ficaram de pensar os dois nomes, né? Eu posso retomar a conversa com eles, porque eu não tinha informações mais precisas, né, para colocar. Mas tem outros nomes além desses dois, né, que poderiam ser também consultados, e de repente até o fim da semana a gente ter aí uma decisão, um nome já para concorrer a essa vaga. Perfeito, Ed. Aí é muito importante também mobilizar pessoas para serem eleitores, porque só quem pode votar é quem vai lá e faz a inscrição também para ser eleitor, tá, Ed? Daquela área. Cara, é isso que eu ia te perguntar. O eleitor também tem que ser das artes visuais, né? Ou do segmento. Exatamente. Tem que ser do Perfeito. segmento, viu? Kelvin, você como titular da música, você topa ir aí fazendo essas articulações para tentar essa suplência e também ter eleitores, né, lá também, assim como o Ed vai tentar ir fazer articulação nas artes visuais. Oi, boa tarde. Na verdade, eu já tenho um nome para suplência. Eu acabei de confirmar aqui, com essa informação que não teve nenhum candidato, eu falei aqui com a pessoa para fazer logo a inscrição, né? Uma pessoa previamente já tinha se comprometido em se candidatar e em votar, pelo que eu sei, né? E aí, posso estar errado, mas vocês podem me falar, todos os credenciados da primeira eleição vão poder votar. Então, nesse caso, a gente já tem um número de credenciados bem grande, e aí vai ter que ter só engajamento para que talvez o próprio candidato também possa fazer, que eu também vou fazer junto, no dia da votação. Pra votar. Ótimo. Na música, a gente tem, de fato, né, a gente conseguiu articular bem na outra eleição. Tem a escola de música, né, também, o povo, né, que não são só professores, mas também são artistas e músicos, enfim. Tenho mais, assim, preocupação nas outras cadeiras, a gente ter também eleitor, né? Essa cadeira aqui, por exemplo, de culturas tradicionais e populares, a gente tinha pouquíssimos eleitores, né? E durante o processo de votação, a gente fazia articulação diária, não esqueça de votar, vá lá, vote e tal, né? Então, eu acho que a gente precisa da música, eu vou ficar aqui, acho que a gente já pode considerar aqui música e artes visuais mais ou menos encaminhado, né? Aí, assim, Ed, te pedir também, né? Essa já até tinha falado, mas reforçar, aproveitar a fala do Kelvin, né? Lembrei. É que pode ter também mais de um candidato, viu? Não impede, pode ter a quantidade de candidatos, não tem, assim, não existe assim, só pode ter um candidato. Importante a gente ter a opção, né? Se mais pessoas quiserem se candidatar, podem se candidatar, não precisa ser só uma, não. No final do dia, eu vou dar uma olhada de novo lá no mapa, para dar esse panorama para vocês de novo, tá? Mas a gente se comprometer também com os eleitores. Mas pode ter mais de um candidato para as pessoas escolherem. E Simone, aproveitando tua fala, tua deixa, os candidatos também precisam se inscrever como votantes, né? Como eleitor, como candidato, ele já é eleitor automaticamente, viu? Ah, massa, ok. Gente, vamos aqui na sequência. Culturas periféricas e de rua. Tá. A Thay é a titular, a gente precisa de uma suplência.
Gente, eu estou verificando aqui na ata, junto com a GC, a quantidade de eleitores nessas cadeiras, para a gente ter noção também da mobilização que a gente precisa fazer. O Barnabé é um ótimo nome. Tu acha que ele tem... Música precisa de suplente, Álvaro, viu? É isso que a gente estava, que o Kelvin estava até colocando aqui, ele tem um nome também que ele está articulando, mas foi o que eu disse, assim, não tem... Outras pessoas podem se candidatar, viu? E aí o candidato, ele já é automaticamente eleitor, já pode votar nele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Culturas tradicionais e populares, pois peça para essa pessoa se inscrever, mas ela tem que ser da área, tá? Culturas tradicionais e populares me preocupa muito também, né? Por quê? Porque a gente só teve 2 eleitores. Que foi o próprio candidato e mais uma pessoa. O próprio candidato... perdão, amor. Que foi o próprio candidato e uma outra pessoa que se inscreveu, né? Para a gente fazer essa mobilização aí nas culturas tradicionais e populares também, tá? Mas eu vou botar esse resuminho lá, bota a ata lá no grupo, essa ata já vai estar lá nesse e-mail, né, nesse drive, né, também. Mas aí é uma das cadeiras que me preocupa, essa suplência, né, essa de culturas tradicionais e populares. A de culturas periféricas teve quanto? Foram também 2 votos e um foi da própria candidata. Então, só tinham 2 eleitores. Só tinham 2 eleitores. Culturas periféricas e de rua também só tinha 2 eleitores. Então, a gente precisa também inscrever. Artes visuais e audiovisual. A gente tentou com ele também, né, assim, se eu posso falar com ele novamente, né? A gente precisa, inclusive, né, mesmo que ele não topasse ser candidato, mas eleitor já seria muito importante também, né? Fora o candidato, a gente tem que ter eleitores. Pronto. Ed, você se inscreveu na outra vez para ser eleitor? O Joseli vai... Eu me inscrevi para ser candidato, né? E escrevi também para ser eleitor, só que a minha inscrição não deu certo. Eu não lembro mais qual foi o problema, né? E depois foi até prorrogado, mas aí não foi possível a minha inscrição, né? E acabei entrando pela COGE, né? Pelo Estado. Certo. Mas você vai se inscrever agora para eleitor também, né? Tiveram 13. Sim, vou me inscrever e vou articular os eleitores, né, para votar, porque a gente já tem o nome das artes visuais, eu acabei de confirmar aqui com a pessoa. Ótimo. Nas artes visuais, a gente teve 13 eleitores, mas só um candidato. É um número bom. Então, eles podem votar, esses que já Podem. votaram na eleição anterior, mas... Podem sim, mas é importante você tentar se inscrever de novo, né? Porque fortalece aí. Ok, perfeito. Pronto. Aí, culturas periféricas, a gente só tem 2 eleitores, incluindo a Thay, que é a titular hoje, e culturas tradicionais e populares também na mesma situação. Então, a gente teria que colocar aí uma energia, né? Tanto artes visuais como música, a gente teve uma grande quantidade de eleitores. Foi... Dos melhores. Música foi quanto? Deixa eu ver. Música foi 25. Música, 25 eleitores. Para o cenário da música em Sobral é pouco, mas para o cenário de um conselho, né, e desse compromisso, e comparado às outras cadeiras, foi um número muito bom, tanto das artes visuais como da música. E aí eu queria saber de vocês, assim, né, a FNA está se colocando para articular aqui nas culturas periféricas, sugeriu aqui culturas tradicionais também. O problema do Joseli, agora que eu lembrei, Fran, é que o Joseli, ele é servidor, né? Aí, como servidor, ele não pode ser do conselho. Ele pode votar. Ele pode votar, que aí eu vou pedir para ele se inscrever também. Gente, até agora nós só temos 6 assinaturas, viu? Só para ir lembrando vocês, ver se tem alguém que está faltando assinar a frequência. Aí, culturas tradicionais populares, eu vou mobilizar aqui com a Edilberto também, que a gente fez da outra vez, mas eles têm que falar com o pai Carlos também para dar essa força, que também conhece muita gente. Mas eu acho que assim, é uma missão de todos nós mesmos, assim, ver quem é que a gente pode inscrever, né? Pronto, tá bom, Fran, obrigada.
E aí a cadeira LGBTQIAPN+, né? Que essa tá faltando titular e suplente. Que a gente tinha que ver o que a gente pode fazer para ocupar essa cadeira, né? Essa cadeira não, a gente tá... Pode falar. Ótimo, perfeito. Como vai estar registrado aqui, aí o que a gente podia fazer? Queria propor a vocês. Era para a gente ir dando feedback lá no grupo, sabe, gente? É importante, porque aí a gente tem noção de como estão as coisas. Vocês topam a gente prorrogar essa eleição até a terça-feira que vem, 11h59, porque vai ter o feriado, né? E também a gente não pode ficar até o dia 20. Aí eu acho que daria tempo a gente se articular, né, até lá. Pode ser? Todo mundo concorda? Porque aí iria até terça, 11h59, dia 20. Perfeito. Terça é 19, né? Não é 20 mesmo. Não, terça é 19, Terça é né? 19, Terça é 19, segunda é. Porque como é 11h59, para mim é 20. Mas até terça, viu? Porque aí o que acontece? Quando terminar, aí a gente lança os resultados e já abre na sequência para votação. Aí a votação fica aberta. Aí a gente pode deixar alguns dias para votação também, para ver se na semana seguinte, que já é a semana do dia 22, a gente já pode ter a ata de convocação dessas cadeiras, né? Que aí no mês de dezembro, na nossa reunião ordinária, a gente já empossava e já fazia essa reunião com todo mundo junto, né? Então, pronto, gente. Então, a gente vai prorrogar até terça, dia 19, 11h59 da noite. Diga, Kelvin. Não, é só para saber como é esse lance da comprovação na área e como é que fica nas pessoas, por exemplo. Representantes LGBTQIAPN+, também são outros tipos de artistas, né? Por exemplo, da música tem muitos, inclusive alguns eu poderia engajar para, pelo menos, se credenciarem como eleitores, mas aí eles vão ser eleitores de duas categorias e uma vai anular a outra? Como é essa questão? Eleitor e candidato só pode ser de uma, né? Eu acho que é escolher mesmo, assim, né? Tem artistas de múltiplas linguagens, né? E acho que é a mesma situação, acho que é uma escolha mesmo, que é assim, não, eu vou fortalecer essa cadeira aqui, né? Mesmo que seja um músico, né, um ator, né, mas está escolhendo representar a cadeira LGBT que apenha mais. Então, é mais uma escolha mesmo. Mas só pode representar e votar uma única linguagem. Mas eu acho Mas os que já estão importante. credenciados para ser eleitor de uma linguagem, então pronto, não pode se credenciar para ser mais. Na verdade, vai É isso? Na oportunidade, ela pode escolher, né? Agora ir para ser eleitor da outra cadeira, mas ela só pode votar em uma. Ela tem que escolher, viu? Diga lá, Janda. Não, era só, você acabou explicando que era só entrar novamente na oportunidade e se cadastrar para uma outra, para cada LGBT, no caso, se for a escolhida, né? Se não, se quiser continuar com a música, continua com o registro que já está, com a inscrição que já está. Pronto, eu acho que é isso, né? Então, eleições prorrogadas e nosso cronograma seria esse. A gente pode partir para outra pauta? Alguém tem mais alguma sugestão? Alguma outra situação? Ótimo, vou prosseguir aqui. No encontro passado, né, se ventilou a possibilidade do Conselho
solicitar um encontro com a nova gestão, né? Aí eu tinha uma sugestão para fazer, assim, para vocês. Para a gente, né? Já estão acontecendo os encontros de transição, né? Da gestão, né? Já tem um tempo já que já estão acontecendo esses encontros. E aí eu posso, no início da semana, já levar essa situação, mas não como secretária, mas como, né, membro do conselho, né, enquanto presidenta. E aí a gente faz um ofício, entrega e solicita esse encontro. E aí a sugestão que eu ia fazer é que esse encontro seja para o conselho, né, assim, a priori, né, que é uma instância importante, e que esse encontro pudesse ser aberto, né, se a nova gestão topar. Aí queria ver isso com vocês, porque a gente faz o ofício no conselho, e aí eu vejo só se há necessidade de todos os titulares assinarem. Pode ser assim? Por mim, ok. Ok, Fran, para você, como você trouxe essa pauta, né? Aí eu fiquei nessa possibilidade, esperando esses encontros de transição para ver se a gente conseguia, tá? Pronto, aí a gente vê se eles toparem. Eu acho que também, por todo esse mês, já devem anunciar, né? Sim, encontro aberto, concordo. Com o conselho presidindo, né? Sendo representante, mas que possa ser aberto, assim como os encontros do conselho também, né? Então, eu acho que de todo modo, na próxima semana, não sei, até o final do mês, eles devem anunciar, né, os secretários e secretárias, então já fica até um pouco mais fácil quando a gente souber quem de fato é o secretário, né, for oficializado, já ganha uma força também, né? E de forma presencial, né, a sugestão, certo? Porque aí a gente já bota no ofício dessa forma, né? Encontro com o Conselho de Políticas Culturais de Sobral, né, aberto para, né, quem mais quiser participar, e de forma presencial. Então, pronto. Então, eu vou fazer isso e deixo vocês informados. Aí, na segunda, eu já coloco para vocês, né? Aí, a outra questão é sobre o regimento, né? No encontro passado, a gente avançou, assim, um pouco, né? Nele, a gente tem as anotações direitinho, né? O documento do que vocês foram sugerindo, né? A gente poderia até continuar aqui hoje, mas como eu estou no meu celular e como eu estou nos dados, eu não sei quanto tempo aguenta. E eu não tenho nem como carregar o celular. Ainda não voltou a energia aqui, a energia elétrica. Não teve, Fran. E aí era isso que eu queria propor, se na próxima semana, gente, com quem puder, se for 2 pessoas, se for 3 pessoas, né? Se a gente não poderia, o Denis já se colocou, só avisar para ele, não sendo à noite porque ele está dando aula, a gente já poderia se reunir para a gente ver se a gente avança nesse regimento, para a gente publicar esse regimento, né? É um documento simples, mas é um documento muito importante, porque são todas as regras, né, que vão orientar aqui o nosso posicionamento. Será que daria para a gente se reunir na próxima quarta? Pode ser online também, né, para quem quiser participar. Porque aí, Fran e Hermes, aproveitar que o Hermeson chegou, e aí nesse dia a gente já poderia antes... Ai, quarta é feriado também. Quarta é feriado. Só se fosse na terça, porque quinta, provavelmente é a inauguração do cinema, a reabertura do cinema, quinta ou sexta, tá? Entre esses 2 dias, né? Quinta e sexta. E aí a gente poderia ver se poderia ser terça. Vocês podem ir na terça? Poderia ser até nesse horário mesmo, de 14 horas. Kelvin, ok. Isabel, ok. Fran também, ok. Alguém mais na terça? José Osmar também, o Emerson, pronto, já terça eu não consigo, terça à tarde, né, Ed? Sim, terça-feira eu estou em trabalho, assim, viagem. À tarde, né? Tá bom. Isso, Mas aí a terça-feira. gente vai colocando, se a gente conseguir se encontrar, a gente vai colocando lá no grupo
o documento com as possibilidades de mudança, tá? Porque a gente pode abrir esse documento no Drive, já que agora já tem o e-mail, né? Aí eu ia sugerir, Fran e Emerson, que a gente conversasse uns 10 minutinhos antes da reunião, só para a gente pautar as questões mesmo dos documentos e dessas organizações, pode ser? Ok, então, Bem tranquilo. ótimo. Então, pronto. E aí, nesse dia, a gente já conversa sobre o Drive, né? Eu mostro aqui para vocês como é que a gente faz a organização dos outros conselhos, e aí a gente já poderia ir seguindo, né, nesse fluxo também, que aí fica mais de uma pessoa, tem acesso a esse Drive, e a gente não corre o risco de perder, né, esse material. A gente tem um material impresso, que a gente também já está digitalizando, das leis anteriores, né? De várias outras leis, né? Acho que desde 96 ou 97, da época do VVU. Acho que da época da criação da secretaria, que eu acho que eram documentos importantes de memória para também estar nesse Drive, né? E quem quiser ter acesso, ler também, acho que seria importante também. Mas eu acho que era isso, gente. Alguém mais tem alguma coisa, algum informe, alguma colocação? Então, a gente pode ir para os encaminhamentos finais. A gente organizou aqui que a gente vai prorrogar a eleição do Conselho até dia 19, 11h59. Eleição, a inscrição é no mapa, né, online, então fica até 11h59. A ata do nosso primeiro encontro foi aprovada também, e aí a gente vai só passar para vocês assinarem também, tá? E que as articulações da música, o Kelvin está aí auxiliando, para a suplência, o Ed nas de artes visuais, a Fran também nas culturas periféricas, vou ver se eu consigo articular por aqui, também vou conversar com o pai Carlos sobre culturas tradicionais e populares, e também a cadeira de LGBTQIAPN+, que é titular e suplência, tá? E ficou também aqui pactuado um encontro na terça-feira, dia 19, nesse mesmo horário, 14 horas, para a gente discutir o regimento, tá? Aí esse seria um encontro extraordinário, tá bom? Simone, terça-feira, não o encontro? Ou é quarta mesmo? Se for quarta, eu posso. É terça, porque quarta é feriado. Pronto, beleza. Simone, eu tenho uma dúvida aqui, da setorial, inclusive, e também do fórum, sobre a constituição das cadeiras do conselho, porque até então elas tinham sido a lei do conselho municipal é uma lei, né, obviamente, passou pela Câmara, mas as cadeiras seriam por decreto, né? E aí tem as questões, se sim, caso os representantes do poder público, as secretarias sejam alteradas, nós vamos ter que esperar por um decreto do prefeito para poder fazer a alteração e a continuação do conselho, ou o conselho continua válido até esse decreto entrar em prática? As cadeiras que não são da sociedade civil, né, que são institucionais, elas dependem da nomeação desses representantes. No caso das cadeiras que têm representantes que são, por exemplo, secretários e secretárias dessa atual gestão, a partir do dia 31 de dezembro estamos todos exonerados. Então, a gente já tem que abrir, o novo tem que... a instituição tem que indicar um novo nome. Mas eu acredito, Kelvin, que o conselho ele não seja impedido de continuar, não, sabe? A urgência maior é da presidência. Mas, no caso, por exemplo, tem gente que quer representante da UVA, da UFC, né? Então,
eu não lembro aqui, mas vou abrir aqui a ata, quantos são representantes, né, de secretarias, né? Porque não são secretários, mas a gente tem, por exemplo, um representante da juventude, que é lá da SecGel, que é um funcionário público, né? Tem representante, não sei se tem representante da SEU, não estou me lembrando, mas tem alguns que são dessa gestão, né? Do Tem IFE. SEDAS, tem SEUMA, se eu não me engano, que são cadeiras nomeadas, né? Que tem um nome específico. Isso. Então, essas pessoas, né, se elas forem exoneradas, elas não fizerem mais parte da gestão, a gestão tem que indicar novas pessoas, né? Por exemplo, se houver alguma mudança no nome dessa secretaria, que hoje é Secretaria da Cultura e Turismo, aí isso tem que constar lá no decreto, né? Que a presidência do conselho é feita pela secretaria com o nome tal, né? Mas não impede, assim, até onde eu compreendo, mas eu posso ver isso com o jurídico, do conselho continuar aí sua jornada, não. Eu só fico atenta à questão mesmo da presidência, porque tem a presidência e tem a suplência, que são dessa secretaria, né? Mas, até eles mudarem, Kelvin, qualquer nome de secretaria, incluir, excluir secretaria, eles precisam fazer uma reforma administrativa, e isso leva um tempo, né? Não é um tempo tão longo, mas precisa que a Câmara retorne os trabalhos, precisa ser lida, precisa ser votada na Câmara, né? E depois sancionada. Então, assim, isso não acontece no primeiro mês, né? A Secretaria da Cultura e Turismo, eles não, a gente só passou a existir em março de 2021. Todas as secretarias foram empossadas no 1º de janeiro, mas a gente só passou a existir no 1º de março por conta da reforma administrativa, que tinha que acontecer, porque ia acontecer o desmembramento das secretarias. A gente não sabe se vai continuar, se não vai, se vão unificar, se vão mudar o nome, então precisa mesmo aguardar, né? Mas eu sou presidente do conselho até o dia 31 de dezembro. Então, o que a gente puder fazer para agilizar as coisas, né, quem sabe nesse encontro, né, pedir celeridade, né, na indicação da presidência, porque é o secretário ou a secretária que virá, né, e se houver alguma indicação de que não vão mudar o nome, fica tudo mais tranquilo. Aí aguarda as outras secretarias serem empossadas e o conselho solicita, né, na Fran como secretário, o Emerson, podem solicitar, a gente pode deixar, inclusive, tudo isso pronto, né? Já em dezembro, né, ofícios, tudo pronto, para já solicitar a troca, né, desses membros. Mas eu acho que a gente consegue organizar para deixar tudo caminhando mais rápido. A gente tem representantes aqui da SecGel, da STDE, da CEPLAG, que é a Secretaria de Gestão, e das SEDAS e da Educação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 representantes, né, funcionários dessas secretarias. Então, eu acho que é tranquilo. Mais atentar para a celeridade logo da posse da presidência. Viu? Mas eu acho que no mais é isso. Algo mais, meu povo? A Fran fez a pergunta aqui no chat, entre aspas, abre aspas, né? No caso, após sua saída, como fica o conselho? A possibilidade de ter vice-presidência da sociedade civil para continuarmos o trabalho enquanto não decidem a nova presidência? Enquanto eles não instituírem a nova presidência, aí ficamos sem reuniões do conselho? Fecha aspas. Fran, eu acho que eles, como eu disse, eles devem, até porque já está acontecendo o trabalho de transição, né? Eles não começam o trabalho deles dia 1º de janeiro, eles têm que começar antes para dar conta das coisas, né? Entender os processos, como já está acontecendo, eu acho que eles devem já, assim, essa é uma, estou dizendo isso, estou imaginando, tá? Você não tem nada a ver com eles, eu não tenho nenhum contato, não sei nem quem é, não conheço, mas para a própria celeridade do trabalho mesmo, que precisa ser feito. Eu imagino que até final de novembro, talvez esses nomes já tenham sido, né, colocados,
por todo o início de dezembro também. E como na hora que eles indicarem quem é esse secretário ou essa secretária, o conselho já pode conversar para já empossar no iniciozinho. Só em a pessoa ser a secretária ou o secretário, na hora que sai o dom, porque se publica um dom com todos os secretários, todas as secretárias e a pasta que eles vão ocupar, o nome dessas pastas. Esse documento, ele é o documento que empossa. Então, a pessoa ela tem a obrigação de gerir esse conselho. E a nossa sorte é que a gente está numa eleição suplementar, nós vamos deixar as cadeiras todas ocupadas, e o conselho, e já tem secretária-geral, então, mas não pode uma pessoa da sociedade civil ir ocupar, né, essa suplência, nada disso. Mas a questão da presidência é mais uma organização nossa. Na hora que indicarem um nome, a gente chama essa pessoa, viu? E aí o restante, o conselho vai se movimentando, a gente deixa os ofícios todos prontos já em dezembro, para, no caso da secretária-geral, já ir encaminhando e solicitando, mas eu acho que esse secretário, essa secretária já vai se engajar desse trabalho aí já em dezembro. Essa semana a gente já tem reunião de transição de novo, então eu acho que em dezembro essa pessoa já vai estar engajada. Agora, eles precisam dizer oficialmente, né, quem é essa pessoa, e no início de janeiro, dia 1º, é a posse, e automaticamente a publicação da posse, viu? Compreendido? Pois é isso, meu povo, viu? Algo mais a gente pode dar por encerrada essa nossa sessão de hoje? Ótimo. Agradeço a todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo, viu? Para esse momento. E até terça, viu? E vão dando os feedbacks lá no grupo, por favor, das articulações, e aí a gente também vai dando feedback para vocês de como estão as inscrições no mapa. Qualquer dificuldade que as pessoas tiverem em se inscrever, alguma coisa que vai dando certo, vocês podem ir colocando também, tá? Um abraço, gente, tudo de bom. Simone, só um feedback da candidatura da música. A Rojane me falou que teve um problema no mapa, já entrou em contato com a Secult para resolver isso aí, tá? Tá, a Gessi me comunicou, viu? Okay. Aí o Adilberto é a pessoa que toma conta do mapa. Fran, antes de você colocar no grupo, mande para mim, para a gente dialogar sobre a ata, tá bom? Pode ser? Pronto. Pois massa, gente. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau para todos aí, tá bom?